Ei, Farmas! Cheguei. Boa tarde para vocês que estão assistindo ao vivo comigo. Hoje eu vou falar com vocês, a gente vai conversar aqui um pouquinho sobre pediatria, né? Sobre um caso clínico. Opa! Sobre um caso clínico em pediatria, né? Que eu vou trazer para vocês aqui, principalmente em relação a como que eu abordo isso, né? Como que eu abordo um paciente pediátrico e principalmente como que eu trato em questões de orientações, né? Questão de essas coisas que podem ser úteis aí para o nosso paciente pediátrico, tá? Então, hoje eu vou trazer para vocês aqui algumas informações de um dos casos que eu peguei, né? Só que é um caso muito comum, né? Na nossa que a gente pode observar, né? Que é um caso de criança que sempre adoece em épocas de frio, né? Criança sempre adoece em épocas de frio e aí todo mundo fala que é algo normal, que né? É uma coisa, isso é comum, criança assim mesmo, é igual quando colocam crianças na escola, né? As mães falam que quando colocam criança na escola, o menino gripa mais e tem mais infecções e tal, essas coisas. E todo mundo está acostumado a colocar isso como uma coisa normal, né? Como algo que é comum da infância, né? Para criar resistência, né? Que as pessoas falam que precisa dessas coisinhas, dessas gripezinhas, essas coisas todas para criar resistência, né? E já adianto para vocês que é uma coisa que é comum, né? Mas não é normal. Isso não é normal. Você vê uma criança doente o tempo inteiro, não é normal, né? A gente pode pensar o que for de resistência, criar resistência, mas não é uma coisa normal, né? E só quem é mãe, só quem é pai, sabe a necessidade que a gente tem, né? A vontade que a gente tem de não ter isso mais, né? A vontade que a gente tem de não ter isso, né? A gente sempre fala assim, é para resistência, é para isso, é para aquilo, mas a gente sempre, quando a nossa criança adoece, a gente sempre coloca, pergunta, né? Se não cuidou do direito dos filhos, se faltamos em alguma coisa. Então, esse caso clínico de hoje é de um paciente, né? Que eu vou trazer para vocês, mas para vocês entenderem como é que funciona todas essas coisas que eu sempre falo com vocês aqui, né? Esse paciente que chegou até mim, ele tem 1 ano, ele tinha 4 anos na época, 4 anos e quase 5 anos já, e a mãe dele me procurou, né, porque essa criança tinha muita infecção, né, tinha muita infecção de garganta, tinha gripava demais, né, quando não tinha infecção tava com febre, e isso sempre, ela sempre ficou muito preocupada porque era algo muito rotineiro, né? Então, entrava de férias, o menino ficava tranquilo, voltava para a escola, o menino gripava e todas aquelas coisas. Então, assim, dentro desse contexto, a gente precisa analisar várias coisas, né? A gente precisa pensar sempre no integrativo, né? Se a gente vai trabalhar com integrativo funcional, a gente tem que pensar sempre no integrativo quando a gente pensa em questão de sintomas. Uma das primeiras coisas que eu faço, gente, quando eu vou conversar com pais, né? Quando eu vou conversar com qualquer pessoa, mas com pais principalmente, porque a gente tem um receio, né? Obviamente, é nosso filho, então a gente vai ter esse receio de entregar, né, o nosso filho, a saúde do nosso filho na mão de qualquer pessoa. Principalmente quando é profissional, por exemplo, né? Eu que não sou médica, né? A gente que é farmacêutico aí, é mais complicado porque as pessoas têm uma ideia, né, de confiar cegamente em médicos, né? Então a gente tem essa dificuldade, mas eu sempre, quando eu vou conversar com alguém, seja pais ou seja meus próprios pacientes mesmo, eu sempre tento convencer eles, fazer eles entenderem, né, que a saúde, ela é total, ela é holística, né? Você tem que ter, a pessoa tem que ter uma visão holística. E por que eu ensino isso para a pessoa? Porque quando eu vou falar sobre as orientações, sobre as prescrições que eu vou passar para aquela pessoa, sempre tem dúvidas, né? Sobre onde que aquilo vai agir, por que aquilo vai funcionar,
né? E a pessoa, ela fica muito assustada quando chega na parte da prescrição, porque não é igual médico, né? A gente vai em algum profissional, né? E normalmente ele fala assim, olha, você tem isso, isso e isso, você vai tomar um medicamento tal e pronto, né? Então passa um medicamento aí, no máximo 2, né? Que seja um para febre e um para infecções, né? Então, quando acontece isso com a gente normalmente a gente indica muito polivitamínico, por exemplo, né? Eu vou explicar direito, tá? Eu vou chegar nessa parte de prescrição, mas só para vocês entenderem, a gente indica muita coisa de uma vez. Então a gente precisa, antes da gente indicar e chegar nessa coisa toda, a gente precisa explicar a pessoa onde que é que vai encaixar isso tudo, tá? Então, quando a gente... Só pra lembrar, gente, quem quiser fazer pergunta, não pergunta aqui nos comentários, não, senão eu vou perder, tá? Pergunte nessa caixinha que tem embaixo, aqui, não sei se pra vocês estão mostrando aqui ou aqui, né? Tem uma caixinha com tipo um comentáriozinho com uma interrogação. Ali, faz a pergunta ali, porque aí eu consigo responder vocês quando eu finalizar aqui, tá? Esse paciente, ele tinha em torno de 4 ou 5 anos. A mãe dele relatou que ele tinha muita infecção, ele tinha muita, principalmente infecção de garganta, ou seja, ele tinha muita infecção de via aérea. E aí tinha vários outros sintomas, né? Eu sempre pergunto, eu sempre tenho uma lista de coisas que eu pergunto para eu ter certeza do que é que tá faltando de verdade, o que é que a gente pode ajudar mais aí. E aí, eu sempre fui perguntando isso, né? Então, era uma criança que ela tinha um intestino desregulado, né? Essa é uma das principais características de inflamação e principalmente sensibilidade a glúten. Nós vamos conversar sobre isso também. E aí ela tinha esse intestino desregulado, ela era uma criança muito desatenta, né? Era uma criança que ela tinha ela tinha muita energia, né? Uma criança com muita energia, mas ela era muito desatenta, ela era muito, quando, né, precisavam que ela focasse em alguma coisa, essa criança ela não tinha, ela não focava por muito tempo, né? Então ela não tinha essa atenção em alguma coisa. Ela era muito cansada de manhã, ela acordava de manhã para ir para a escola, então ela ficava extremamente cansada de manhã, né? Quando eu perguntei isso para a mãe lembrou, né? Não é algo que a gente conversa com uma pessoa e a pessoa lembra, né? Assim, a pessoa lembra, como é que fala? Com facilidade, né? É o tipo de coisa que a gente precisa ir conversando com a pessoa. E aí eu fui conversando com a mãe, né? Entendi essas coisas, que eu sempre vou anotando, gente, o que eu vou pegando da conversa, né? Eu não sou de ficar perguntando, por exemplo, tópicos, né? Por exemplo, como que é o sono? Como que é o intestino? Não, eu sempre tô conversando com a pessoa e eu pergunto... Opa! Aí voltou. E aí eu pergunto para essa pessoa como é que ela... como é que ela se sente em relação a tal coisa, né? Então, como que ela se sente em relação ao intestino dela, né? Como é que é o intestino, como é que funciona, como que durante o dia, quando sai, quando tem o nervoso, quando tá ansioso. Esse tipo de coisa que a gente pergunta. A gente não pergunta a pessoa como que é o seu intestino. Porque se você pergunta isso, a pessoa ela fala assim, é normal. Tipo assim, vai no banheiro todo dia? Vai. Tá, mas não é isso que a gente precisa saber. A gente precisa saber como que é o intestino em todas as horas do dia, né? Porque tudo isso é importante. Então eu sempre pergunto isso, sempre pergunto como é que em relação à energia da pessoa, como é que você acorda de manhã, como que você dorme de noite, né? Então eu sempre pergunto muito isso num contexto, eu sempre formo um contexto. E aí essa criança, ela tinha esse desânimo de manhã, né? Ela acordava muito desanimada, ela acordava muito cansada, só que ela era uma criança que tinha uma energia boa, né? Tipo assim, ela acordava, demorava ali, mas quando era na parte da tarde, ela brincava muito, ela tinha muita energia. Só que aí, mesmo ela tendo essa acordando, né, um pouco mais tarde, comparado com as outras crianças, ele acordava em torno de 8h30, 9 horas. Quando era 5 horas da tarde, ele estava caindo de sono. E era assim, a mãe dele sempre relatava que ele tinha ele perdia essa energia do nada, assim, sabe? Tipo, ele tinha essa queda súbita de energia. Eu perguntei para ela em relação à desatenção, e aí ela falava assim, olha, quando a gente começa um trabalho, a gente começa uma coisinha, um trabalhinho ali, fazer alguma tarefinha, alguma brincadeirinha, ele gosta nos primeiros 5 minutos, mas depois ele tem ele perde a concentração, ele não gosta daquilo mais, ele perde o interesse,
né? E aí, por que ela estava me relatando essas coisas? Porque ela já tinha levado em vários outros profissionais, em vários outros médicos, e alguns já tinham falado com ela que provavelmente ele teria o transtorno de déficit de atenção, né? E aí ela ficou super preocupada com isso e ela viu em algum lugar, né, que a suplementação ela ajuda nisso. Aí quando ela me trouxe mais pela infecção do que por isso, e acabou que a gente chegou nessa conversa. E aí eu perguntei pra ela, né, como é que era a energia, e ela falou que a maior parte do tempo era com muita energia, né? Só que ele era uma criança que era calma, era uma criança que é uma criança muito ponderada, assim, não era aquela criança nervosa, ele era muito enérgico, mas ele era uma criança calma, né? E aí nós chegamos na parte do sono. Perguntei a ela em relação ao sono e ela me relatou que ele tinha um sono ruim, ele tinha um sono com pesadelos, ele dormia na hora que ela colocava ele para dormir, mas ele acordava muito à noite com pesadelos. E quando ele tinha essa sonolência durante o dia, então ele tinha esse sono, essa queda de energia brusca por volta de 5 horas da tarde, mais ou menos, e ele tinha essa sonolência, né, durante o dia. E aí, com a conversa com ela, eu comecei a perguntar o que mais que ele tinha que incomodava ela. Por exemplo, ela veio relatando para mim que ele tinha infecções, né, que ele tinha muita infecção de garganta. E aí eu perguntei pra ela se ele tinha essas coisas, rinite, essas coisas, ela falou que não tinha, mas que ele tinha muita febre. Ele tinha muita febre, até quando ele não relatava dores, né? Até quando ele não relatava dores, ele tinha febres ali esporádicas, né? Febres que vinham ali do nada, aí ela pensava, ó, ele vai ter uma infecção, e não vinha a infecção, era só a febre. E aí, com isso, por isso que ela foi preocupando, né? E foi anotando isso daí. Ele tinha um apetite bom, né? Mas ao mesmo tempo ele era muito seletivo. Mesmo ela colocando coisas ali legaisinhas ali, mas ele era muito seletivo e ele comia pouco. Ele tinha muita fome, ele pedia comida, então tipo, ele comia muitas vezes no dia, né? Mas quando ele sentava para comer, ele não comia, né? Então aquilo também preocupava muito ela, porque era como se fosse uma alternância ali não é de humor, né? É uma alternância de apetite. Ele tinha muita fome e aí a hora que chegava a hora de comer, ele não comia. E ficava comendo várias vezes por dia, ele pedia coisinhas de comer. Então ela optava em sempre ter lanches rápidos, né? Então, com essas perguntas, com essas coisas que eu identifiquei nele, a gente tem uma espécie de colocar uma tabelinha, né? Quando a gente pergunta esse tipo de coisa para as mães. Então, uma das primeiras coisas que eu pergunto para a mãe é em relação àquelas coisinhas que crianças comem normalmente, né? Que a gente chama de porcaria, né? Que a gente come também, não é só criança. Mas a primeira coisa que eu perguntei pra ela foi justamente se ela tinha o costume de dar isso pra criança, né? Se ela tinha o costume de dar essas coisinhas pra criança. E ela falou o seguinte, ela falou assim, olha, doce, refrigerante, essas coisas, ele só come quando vai em festinha de criança, né? Ou seja, não tem costume de ter isso em casa. Mas ele gosta muito de macarrão, gosta muito de miojo. E aí eu comecei a conversar com ela, né? Porque eu já entendi, o miojo já é uma coisa horrível, mas eu comecei a conversar com ela em relação à alimentação dele. E quando a gente chega num certo, que a gente já conhece algumas coisas, quando ela foi falando dele, né? Eu já fui processando na minha cabeça o que é que a gente poderia fazer para cortar aquilo, né? Quando, por exemplo, a pessoa tem muito cansaço de manhã, por exemplo, ela tem um cansaço de manhã, tem energia durante o dia e tem aquela queda súbita de energia, né? Normalmente essa pessoa, ela tem uma deficiência de manganês, tá? O manganês, ele dá esse up de manhã. Então, manganês, a gente não é magnésio. Magnésio também, mas eu falo de diferentes, né? Além do que a gente pode, além do que a gente conhece, né? Então, essa pessoa ela tem essa deficiência de manganês. O manganês ajuda muito a ter esse ânimo de manhã, principalmente quando você desperta, quando você acorda. E a queda de energia, ela é muito associada com falta de iodo, porque a queda de energia, ela é associada com excesso de metais tóxicos. E o iodo, ele é antagonista desses metais. Então, quando você coloca iodo na alimentação, ele acaba se ligando com esses metais e elimina esses metais pesados do organismo. Então, quando a pessoa vai falando as coisas, a gente começa já a entender o que é que tá faltando ali. Então,
num resumo do contexto aí, eu fui pegando essas coisas, essas dosagens, o que ela foi reclamando, o que ela foi falando, e eu já tinha essa ideia na minha cabeça do que a gente poderia fazer. Como era a primeira consulta, né, a nossa primeira consulta, que foi há quase um ano atrás, na nossa primeira consulta, eu já deixo claro algumas coisas, né, pra pessoa, porque assim, normalmente a mãe já vem, né, com todo aquele preparado da criança, então já vem com todos os exames, todos os pedidos médicos, quais médicos que já passou, quais medicamentos já tomou, e eu sempre peço isso antes, quando a pessoa vai na consulta. Quando a pessoa marca consulta comigo, e é física, né, presencial, eu falo com ela, olha, traz isso, isso e isso, porque eu preciso saber essas coisas, né, a gente precisa entender o que é que já se passou naquele organismo pra gente saber como é que a gente vai tratar aquilo. E aí, por ser criança, óbvio que não tem tanta coisa como nós adultos, né? Mas ainda assim é algo que pode ajudar bastante. Então, eu perguntei a ela se tinha esse costume de comer besteira, né? Comer essas besteiras. E aí ela falou que ele comia doce e tomava refrigerante somente quando tinha festinha de criança. Só que aí, conversando com ela, eu fui entendendo como que era a alimentação dessa criança, né? Ela tinha uma alimentação normal, né, que nós temos hoje de manhã. Então, ele acordava, ela fazia um pãozinho ali com manteiga para ele. Quando era à tarde, né, na hora do almoço, que ia almoçar, era arroz, feijão, batata, carne, sei lá, qualquer coisa assim do tipo. Coisas comuns que a gente come, né, durante o dia, que a gente tem a impressão que é aquilo que a gente tem que fazer. Ainda mais mães, né? Mães têm esse negócio. Eu sei porque eu tenho duas aqui. Então a gente tem essa ideia de que a gente precisa ao máximo fazer a coisa certa o tempo inteiro, e a gente às vezes nem sabe que coisa certa é essa, mas como todo mundo faz, a gente vai junto e faz também. Então quando eu fui ver essa criança, tinha essa alimentação dessa forma. À tardezinha tinha lanche, e aí qual que era o lanche? Um sanduichinho, né? Sempre tinha uma coisa assim. Essa criança adorava macarrão, então a mãe fazia muito macarrão. E aí, a alimentação, né, desse jeito, quando era de tardezinha para de noite, eles jantavam. Quando era mais um pouquinho de noite, ele comia mais um lanchinho ali. E antes de dormir, tomava mamadeira. É uma alimentação que parece normal, né? É uma alimentação que parece que é tranquila pra gente, porque a gente tá acostumado com isso. Tem que comer de 3 em 3 horas, aquelas coisas todas. Só que a gente precisa pensar no seguinte. Nós temos uma coisa que é inflamatória na nossa alimentação de hoje. Não é igual era a alimentação da nossa avó, das nossas avós, dos nossos avós, dos nossos bisavós, né? É uma alimentação que ela é extremamente inflamatória. Então, toda inflamação que a gente tem no organismo hoje, a gente precisa dar um jeito de ir eliminando, né? Se a gente descobre que algo é inflamatório, a gente precisa eliminar. Por exemplo, todo mundo sabe que faz mal comer essas coisas, tipo, né, essas besteirinhas aí. Tomar refrigerante todo dia faz mal, todo mundo sabe disso, né? Só que tem gente que opta em tomar ou não, né? Isso aí é comum. Só que a gente tem esse costume de revezar desde criança. Então, desde criança, nós temos uma alimentação inflamatória. Então, tem crianças que vão mostrar isso logo, né? E tem crianças que vão demonstrar isso só depois de um tempo, né? Só depois de alguns anos aí. Tem adolescentes que fazem isso, tem crianças que passam e veem isso, né, acontecer. Oi, meu amorzinho, pode passar. Pode passar. Vai lá. Então, tem crianças que vão sentir isso mais, né? Mais cedo. E tem crianças que só vão sentir isso mais pra frente. Só que o que acontece? Tudo no nosso organismo é sinal. Tudo no nosso organismo, ele sinaliza que está errado. Então, se uma criança ela tem uma infecção de repetição, tá errado. Tem alguma coisa que tá errada ali, entende? A criança adoecer ali, adoecer aqui, é comum? Não deveria ser. Mas tem que ter essas coisinhas, né, para obviamente a criança criar anticorpo. Só que não é comum uma criança que adoece muito. Não é comum uma criança que vive com febre, que vive doente, né? Então, isso é uma coisa que a gente precisa tirar esse mito da nossa cabeça, tá? Não é uma coisa que é comum. Então, quando eu perguntei esse tipo de coisa, eu entendi o quanto de glúten que essa criança consumia, que é justamente essa coisa extremamente inflamatória que nós temos hoje. Glúten, gente, não faz mal para todo mundo, tá?
Mas, se a gente for juntar os estudos que tem da quantidade de pessoas que têm alergia a glúten, sensibilidade a glúten e a intolerância a glúten, só sobra 10% da população que não tem nada disso. Então, se você parar para pensar, é muito mais fácil você, hoje, que está me assistindo, ter uma reação a glúten do que não ter. Porque só 10% das pessoas no mundo não tem nada contra o glúten, entende? O glúten, ele é extremamente inflamatório. Então, você tem desde uma alergia até uma intolerância, certo? É muito raro uma criança ter intolerância a glúten, a não ser que isso já venha no gene dela, ela já nasce com isso. Mas é muito mais comum que adultos acima dos 40 anos desenvolvam intolerância a glúten. Por quê? A gente fica ali anos e anos e anos suplementando com aquilo que faz mal ao nosso organismo, né? Que nos faz mal, que nos inflama de pouquinho em pouquinho, né? E uma hora aquilo, o nosso organismo pifa com aquilo, né? Então tem criança que sente isso logo e tem crianças que não vão sentir e só vão ter isso depois de adulto. Então o que acontece? Quando eu perguntei sobre a alimentação dessa criança, a mãe me respondeu que tinha essas coisas, que toda alimentação dessa criança tinha uma coisa com glúten. Então, ele tinha uma alimentação extremamente inflamatória, porque ele consumia fermento, que no caso do pão, por exemplo, ele tinha fermento, ele tinha farinha de trigo, ele tinha o glúten que está na farinha de trigo, né? Não tinha nenhuma coisa durante o dia que desinflamasse essa criança. Ah, Luciana, mas na hora do almoço ele comia verdura. Quem tá aqui há um tempo já sabe que isso não adianta, né? Já sabe que não adianta. A verdura, ela é um coadjuvante, ela é um auxiliar quando você tem uma alimentação totalmente equilibrada, tá? Ó, já tem criança chamando ali. Ó, voltou. Então, gente, a gente tem a gente precisa pensar nisso, né, como uma das coisas, um dos fatores, né, é um dos fatores. Então, a gente, eu conversando com essa mãe, eu consegui mostrar para ela o que é que tinha de errado naquela alimentação, o que é que ela poderia fazer diferente. Por que isso? Gente, quando você vai pegar uma pessoa para tratar essa pessoa, quando você vai conversar, seja com a mãe de uma criança ou com o seu paciente mesmo, a primeira coisa que você perguntar para essa pessoa é: você está disposto a abrir mão do que te adoece? Porque assim, nada adianta você chegar no seu paciente, passar toda a suplementação para ele e ele não desinflamar, ele não detoxificar o organismo, entende? Não adianta, porque o organismo ele já está numa certa intoxicação ali. Então não tem como você colocar uma coisa nova num lugar sujo, entende? Por exemplo, o que a gente faz quando o copo tá sujo e você quer tomar água? Você não lava ele? Por que você não toma água no copo sujo? Porque o copo tá sujo, né? Não vai ser água pura ali. É a mesma coisa. Quando você suja uma coisa, você lava ela para usar de novo, certo? Para usar de outra forma. É o mesmo jeito com o nosso organismo. O nosso organismo ele tem esse poder de autocura, né? Mas que a gente pode muito bem tratar ele, ajudar ele a se recuperar, né? Não posso confirmar para vocês que se colocar a suplementação sem detoxificar, a gente não vai ter resultado. Não é isso, vai ter, né? Vai ter resultado. Só que a gente vai demorar mais um pouquinho para isso, tá? E aí, eu conversando com essa mãe, eu falei, olha, a gente vai precisar fazer uma espécie de união, né? Uma junção da minha ajuda com a sua ajuda, né? Eu vou precisar muito que você ajude o seu filho a não se inflamar de novo. E eu expliquei para ela todo aquele conceito de inflamação que eu explico para vocês, que eu ensino vocês como é que a gente faz, né? Então, a gente tem um caso aí muito clássico de uma criança inflamada. A gente tem uma criança, a gente tem esses costumes com os nossos filhos. Eu não tô falando, gente, que a gente tem que evitar essas coisas, tá? Que criança não deve nunca fazer, nunca deve comer besteira, não é isso, tá? Mas é o seguinte, quando eu falo essas coisas, muitas mães vêm falando assim, mas é difícil demais tirar essas coisas dos meus filhos. Aqui em casa, por exemplo,
a gente tem uma alimentação bem anti-inflamatória durante a semana. Por que durante a semana? Porque eu estou em casa com elas, eu faço o almoço, então eu tenho todo aquele cuidado de colocar o açafrão sem cozinhar, eu coloco óleo de coco, eu faço alimentação sem carboidrato, o nosso macarrão aqui é sem glúten, então a gente tem esse cuidado de fazer as coisas, né? Então, quando a gente coloca esses pontos, a gente entende isso. Aqui, por exemplo, eu não tenho tudo que a gente teria que ter, né? Então, o que eu faço? Eu coloco o máximo que eu posso colocar. Eu coloco óleo de coco, por exemplo, que a gente sabe que é extremamente nutritivo, é extremamente anti-inflamatório. Eu coloco a cúrcuma, que é o mais potente anti-inflamatório que nós temos hoje, é a cúrcuma. A gente tem estudos da cúrcuma que diminuem casos de câncer, para vocês terem uma ideia. Óbvio, com dosagens absurdas, né? Treinadas lá, testadas lá, mas pra vocês terem ideia. Então, assim, e são coisas que não têm efeitos colaterais. Então, esse tipo de ação, a gente precisa convencer o pai, convencer a mãe que ele tem que fazer. Ah, é muita coisa. Não é. Sabe? Não é muita coisa. Quando chega num certo limite, um certo ponto, você nem vê que você faz aquilo. Entende? Então, quando a gente conversa, né, com o nosso paciente, a gente precisa mostrar para ele que ele não vai melhorar se ele não tiver a intenção de tirar o que adoece ele, né? Então, com essa criança, eu percebi que, além dela ser uma criança inflamada, ela já estava com a imunidade muito baixa, né? Que é comum em crianças nessa idade, principalmente quando convivem com outras crianças, pegarem doenças, essas coisas todas. E aí eu entendi, né, que ela estava, que eu precisava tratar essa inflamação. Então, uma das primeiras coisas que eu conversei com a mãe, nós vamos tirar o glúten. Por que tirar o glúten? Porque essa criança já está inflamada, certo? Eu não indico que tire glúten, tá, gente? Ainda mais de criança. Porque essa criança, ela vai ter essa coisa na alimentação pro resto da vida dela, né? Então, ela precisa acostumar a lidar com aquilo. Então, normalmente eu não tiro o glúten de alimentação. Aqui, minhas meninas, por exemplo, a maioria das refeições que nós temos aqui é sem glúten. Mas tem biscoitinho maisena, né? Tem aquele biscoitinho Maria. Esses biscoitos, né, que tem assim, elas comem. Então, eu não tiro totalmente o glúten. Porque como elas não têm sensibilidade, né, e já desinflamamos elas, então não tem não precisa tirar totalmente. A gente não precisa tirar isso totalmente. No caso dessa criança, ela estava inflamada, ela estava com a imunidade baixa e a gente precisava retirar todas as coisas que inflamavam ela. É isso que a gente faz de início, tá? E eu sempre deixo claro isso para as mães também. Então, eu conversei com a mãe e falei, olha, a gente vai tirar por uns meses, que sejam 2, 3 meses, nós vamos testando isso. Então, nós vamos retirar o glúten, tá? Ele vai ficar sem glúten, vai ter que ter um negócio melhor aí, uma suplementação melhor. Ela ficou totalmente perdida, porque ela dava pão, ela dava biscoito, ela dava... Então, esse tipo de coisa, a gente fica perdido mesmo. Só que ela entendeu o conceito disso. E aí, a primeira coisa que eu tirei, glúten, né? Falei, olha, a gente vai tirar o glúten, porque isso faz muito mal. E aí eu explico a pessoa o que é o glúten, né? E a gente vai cortar muito o açúcar, tá? A gente vai cortar muito o açúcar, porque o açúcar aumenta a inflamação. Não sei se vocês vão, né, lembrar disso, mas justamente o consumo de açúcar, ele traz muito mais inflamação ao organismo do que qualquer outra coisa que a gente possa colocar no organismo. Então, o açúcar ele é extremamente inflamatório, tá? Obviamente, gente, que essas coisas que eu falo são orientações que a gente dá, orientações nutricionais. Quando eu falo com vocês, assim, que eu tirei glúten, né? Eu sempre falo que eu converso com a pessoa, com o paciente. Eu explico para o paciente a necessidade de ele tirar o glúten da alimentação. Eu não viro para a pessoa e falo assim, a partir de agora você não vai comer glúten. Eu não posso fazer isso. Então, eu converso com o meu paciente. Eu explico para ele todos os males do glúten, todos os males do açúcar, entendeu? Todos os males de não tomar água direito. Então, eu sempre explico para ele o que é que faz mal. E aí, ele chega à conclusão que ele tem que tirar ou não, né? Ou não tira. Então, essas orientações nutricionais a gente sempre coloca, tá? Quando a pessoa ela está inflamada, no caso dessa criança, que ele tinha um sono com pesadelos, ele era uma criança que provavelmente tinha um pré-sono, né? Uma preparação para o sono ruim. Quando é assim, a gente faz uma higiene do sono.
tá? A higiene do sono, ela é um processo que a gente faz de várias coisinhas ali, de colocar horário, de colocar, tirar coisas que possam não produzir a melatonina, aumentar a produção de melatonina, né? Aumentar várias coisas que a gente pode melhorar no organismo. Então a gente faz uma higiene do sono, né? Demora mais ou menos uma semana pra gente acostumar, tá? Mas a gente faz uma higiene do sono. E aí vem a parte toda de suplementação, né? Obviamente não tem como você tratar a inflamação se você não colocar cúrcuma. Então em toda a suplementação, vocês vão me ver falando aqui, eu coloco cúrcuma, né? Então eu sempre coloco a cúrcuma dependente da patologia, é dependente da idade, tudo isso influencia na dosagem que eu coloco, tá? No caso dele, eu não associei cúrcuma com piperina porque ele tinha quase 5 anos, né? Então eu não associei isso daí. Eu coloquei a cúrcuma, né, para ele ir desinflamando, né, normal, e juntamente com o ômega 3. Ômega 3 na dosagem, né, que a gente coloca também, que é para desinflamar, mesmo sendo uma criança, a gente coloca a dosagem maiorzinha de ômega 3. Então a gente coloca ômega 3 e cúrcuma. Isso já traz uma suplementação absurda desinflamatória, tá? Então, o que a gente precisa pensar? A gente precisa pensar que o organismo ele já está inflamado, ou seja, o que eu tenho que fazer? Tirar a inflamação dele. Segunda coisa, o que eu posso fazer para melhorar aquele organismo e para evitar que ele continue se inflamando, certo? Então a gente tem que pensar no passado, no presente e no futuro. Então, essa suplementação de cúrcuma, por exemplo, ou de ômega 3, quando eu falo com a dosagem mais alta, é justamente por isso. Não só esses dois, toda a suplementação otimizada, ela pensa nisso. Então, assim, vou parar para pensar, por exemplo, você pega um polivitamínico, você vai ver que lá, sim, tem lá aquela dosagem diária, certo? Aquela dosagem diária que tem ali é uma dosagem para você que tem o organismo totalmente saudável. Você não tem nenhuma coisa que te inflame, você não vive na poluição, você não vive perto de pessoas que fumam, você não bebe, você não come coisas inflamatórias, você não come glúten, você não come nada que seja errado, aquilo ali é pra você, entendeu? Aquela quantidade ali, aquela quantidade de vitamina diária que tá ali, é para um organismo extremamente saudável, no peso ideal, com a alimentação ideal, que vive no ambiente ideal. Entendem? Então, por isso que o polivitamínico, ele sempre também vai ser uma dosagem maior. A suplementação otimizada, ela é baseada naquilo, aquela IDR, que é aquela quantidade que tem ali diária, e é daquilo ali pra cima. Não tem como você suplementar daquilo ali pra baixo, entende? Então, eu suplementei essa criança com cúrcuma e ômega 3, colocamos o polivitamínico na dosagem que eu sempre calculo. Eu sempre faço, gente, o seguinte, quando é pra criança, pra ficar mais fácil, né? Eu calculo a quantidade, de acordo com o peso dela, de acordo com a patologia, eu calculo a quantidade de todos os minerais e vitaminas que eu preciso utilizar ali. E aí eu analiso, junto com a mãe, algum polivitamínico que tenha no mercado que seja parecido ali. Não tem problema passar um pouquinho ou faltar um pouquinho de alguma das coisas que tem ali. Mas eu prefiro fazer isso, então eu sempre opto em colocar um polivitamínico que está completo, ou seja, um polivitamínico de adulto, né? E a gente coloca a dosagem ali, 2, 3, 4 por dia, depende da criança, depende da idade, depende do peso, coisas assim, tá? Então eu venho com um polivitamínico, e aí eu coloquei orientações, por exemplo, de adicionar óleo de coco na alimentação. Não sei se vocês viram que esses dias eu postei um story, como é que eu faço a alimentação das meninas. Então sempre eu derreto uma colher de óleo de coco na hora do almoço, seja qualquer que seja o nosso almoço. Eu derreto uma colher de óleo de coco, né? E coloco por cima da comida já no prato, porque aí você não perde nutriente algum do óleo de coco. Quando você consome ele assim, né? Esse in natura do óleo de coco. Então eu adicionei o óleo de coco e principalmente conversei com ela em relação à água alcalina, né? Não sei se vocês conhecem. A água alcalina, ela ajuda o corpo a diminuir a acidez. E já tem, assim, milhares e milhares de estudos que comprovam que um ambiente doente é um ambiente ácido. Ou seja, o câncer se desenvolve no ambiente ácido. A inflamação se desenvolve no ambiente ácido. Então, se você desacidifica o seu organismo, você já evita um monte de doenças. Então, eu ensinei para ela como é que fazia a água alcalina, coloquei para ela a quantidade de água certa e coloquei a quantidade de água, né? Água pode ser comum mesmo, que se ela não quisesse dar sempre a água alcalina, e coloquei para ela esse exemplo de água comum, fiz aquele cálculo todo, então ele pesava aí mais ou menos uns 15 quilos, né? Fiz aquele cálculozinho que a gente faz de água,
que é o peso vezes 0,03, isso é geral para todo mundo, tá? E deu 500 ml, né? Ele com 4 anos tinha que tomar pelo menos 500 ml de água por dia. Obviamente, essa criança, essa quantidade é uma quantidade normal, né? Uma pessoa que estaria normal, criança normal, que não estaria inflamada. Como ela estava inflamada, a gente dobrou essa quantidade de água e ele passava a tomar 1 litro de água por dia. Óbvio, gente, que a gente coloca o mínimo, né? Pra criança, um mínimo que ela tem que tomar. E fala com a mãe, se puder dar 1 litro de água, é melhor. Então, ele tinha que tomar por dia 500 ml de água. E aí eu expliquei, ele está inflamado. Então, tente colocar esse 500 ml de água até a hora do almoço, por exemplo, né? Se até a hora do almoço ele tomar 500 ml de água, ótimo, porque aí o resto do dia é bônus, né? Ele vai tomar a mais. Então, gente, a gente precisa ter esse pensamento holístico, né? Por quê? Essa criança tem 1 ano que ela consultou comigo, e já tem mais ou menos uns 5 meses que eu recebi a mensagem da mãe, né? Que foi quando voltaram às aulas, e ele voltou às aulas, e ele não adoeceu. Ela falou que não tinha visto isso nele, né? Porque a gente estava na época de pandemia, essas coisas todas, então não estava tendo escolinha. Ele estava convivendo com algumas crianças, ela já tinha percebido que ele estava adoecendo bem menos, né? Ele quase já não tinha mais né, qualquer coisa de resfriado, de gripes. Quando ele reclamava, quando ela via assim ele com alguma coisinha, uma coriza, alguma coisa assim, rapidinho melhorava, né? Então ele teve tem uma maior resistência no organismo dele. E agora que voltou às aulas, agora, né, uns 5 meses atrás, que voltaram às aulas, ele não adoeceu, né? E eu trouxe esse caso clínico para vocês porque semana passada ela mandou mais uma mensagem falando do filho dela, do como que ele estava bem, do como que ele estava firme, né? E principalmente todos aqueles outros sintomas, né? Tudo aquilo que ela falou comigo em relação à desatenção, à energia demais, né? A relação do transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, que os médicos falaram que provavelmente ele vai ter, né? Isso não é coisa que a gente diagnostica em criança de 4 anos, né? Já deixo isso esclarecido para vocês. Não é algo que a gente fala para uma mãe de uma criança de 4 anos, porque para você ter certeza que uma criança tem isso, né, ela precisa ter pelo menos 7 a 8 anos ali. Você falar que a criança não presta atenção em alguma coisa, isso é criança, gente. É comum a criança ser assim, sabe? É comum isso ser da criança. Aí a criança não se interessa por uma coisa por mais de 5 minutos. Não interessa. Ela não foca em uma coisa mais de 5 minutos porque ela não tem noção, né, da responsabilidade de entender aquilo. A gente tem que parar com essa coisa de ficar neurótico com a criança que não presta atenção, que não sabe, essas coisinhas assim deixam os pais muito doidos. Então eu conversei isso com ela, inclusive falei com ela em relação ao meu TDAH, né, que quando me diagnosticaram com TDAH, eu não acreditei, não tomei nada, não tomei nenhum medicamento, eu corrigi o meu TDAH com suplementação e principalmente com energia, né? Eu não vou dar aula aqui disso, né? Porque essa aula tá mais pra frente. Mas é o tipo de coisa que a gente não trata com medicamento. Assim como quase tudo. A gente não trata com medicação. A medicação ela é uma coisa paliativa. Ela é uma coisa para você dar um tempo ali na hora, né? Então, uma das várias coisas que eu ensino para as mães, por exemplo, é em relação à febre. Ah, meu filho teve febre, eu dei dipirona. Não dá medicamento para febre. Você não pode cortar um sinal do organismo, entende? Todo mundo fica com medo quando a febre chega a 40 graus da convulsão. Tá, mas e aí? Por que ele tá com essa febre de 40 graus? Entende? Vai sempre ficar nisso da gente tratar consequência sem tratar causa. E com a criança a gente não pode fazer isso. Porque a criança, quando ela manifesta na infância, é um ótimo sinal pra gente evitar uma doença lá na frente, né? Quando ficar adulto. Então, toda vez que eu suplemento, né, criança, toda vez eu sempre converso muito isso com os pais, porque a criança, obviamente, não entende, né? E é uma ótima opção a gente colocar essas coisas, esses mitos, né, para os pais entenderem também, tá? Acho que eu falei demais. Deixa eu ver as dúvidas de vocês aqui. Pedi pra vocês mandarem nas perguntas. Vocês estão mandando aqui no comentário. Eu vou acabar perdendo aqui, peraí. Alguém perguntou aqui. Cadê? Gente, quem mandou pergunta aqui no chat, manda aqui nas perguntinhas aqui, porque eu não tô conseguindo achar, tá?
Tem uma pergunta aqui, ó. Já ouvi pessoas falando que açúcar em feridas serve para diminuir processo inflamatório. É verdade? Então, é complicado a gente falar um negócio desse porque ela é uma sabedoria popular, né? A sabedoria popular. Quando coloca açúcar, ajuda ali no processo de, como é que fala? Coagulação, né? Ajuda no processo de coagulação, tá? Mas não é questão de diminuir o processo inflamatório. Ela não ajuda a diminuir o processo inflamatório. Ela ajuda na coagulação e, consequentemente, vai fechar mais rápido ali. Mas não é uma coisa a se utilizar para processos inflamatórios, entendeu? Não necessariamente. Queria saber sobre pós em saúde integrativa. Você indica? Não, não indico, Caroline. Por quê? Aqui no Brasil, tem 6 anos, né? Eu falei aqui no Brasil como se não fosse o Brasil. Tem 6 anos que eu estudo isso. Eu estudo integrativo e funcional há 6 anos. E há 6 anos que eu procuro que eu procuro cursos, que eu procuro qualquer coisa, né, que possa agregar na minha formação. E nunca achei, tá? Nunca achei. Todas as pós que eu já vi de integrativo funcional, nunca é o integrativo funcional de verdade. E aí você fala, ai, mas o fulano de tal é médico integrativo. Não é. São raríssimos os médicos integrativos de verdade, os nutricionistas integrativos de verdade, né? É aquela pessoa que de verdade, ela vê o integrativo funcional, é muito raro. Então eu não indico nenhuma pós, tá? Não indico nenhuma pós. Eu estudo há 6 anos artigos científicos, livros e relatos médicos. Isso é melhor do que qualquer pós que você pode encontrar no mercado, porque eles não vão te falar a verdade. Se você for farmacêutica, né, como eu, eles vão te regrar muito, vão falar, você não pode prescrever isso, você não pode colocar aquilo, você não pode fazer dessa forma. Então, eu não indico justamente por isso, porque é uma restrição muito grande, né? Nós farmacêuticos recebemos isso, tudo é muito restrito, né, pra gente. Dosagem de ômega 3 para criança. Sei que tem que estar próximo de 1000, pode ser de adulto. Ó, ômega 3 para criança é a mesma coisa do ômega 3 para adulto. Gente, todo suplemento é a mesma coisa. Você vai basear no quilo, tá? Quando é uma criança, igual no caso dessa criança que era inflamada, ela tem que tomar no mínimo 1 grama por dia. 1 grama por dia, não é 1 miligrama, é 1 grama por dia. Isso é uma dosagem que normalmente vem naqueles potes de adulto, tá? E mesmo assim você tem que olhar quantas cápsulas por dia. Então, se a criança conseguir, né, ingerir a cápsula, é muito mais fácil. Só que, o que você pode fazer? Coloca na sua alimentação, na alimentação da criança, coisas que tem ômega 3, entende? O próprio peixe, que tem que ser um pescado, né, de natural, né? Não é aquele pescado criado nesses negócios que eu esqueci o nome, reservatório, sei lá. Coloca linhaça, a linhaça é rica em ômega 3, a chia. Então, quando a gente não consegue suplementar, a gente precisa colocar isso, a gente não consegue suplementar na forma de cápsulas, né? A gente precisa colocar isso na forma alimentar, tá? Quantidade mínima de cúrcuma para 3 anos. Então, a cúrcuma, você tem que pensar que quando a criança tem 3 anos, se ela não for inflamada, você pode colocar essa cúrcuma na própria alimentação, quando você vai fazer uma comida. E sempre, gente, lembrem que a cúrcuma, ela é termossensível. Então, se você aquece a cúrcuma, ela perde muito nutriente. A cúrcuma não foi feita para você colocar na comida e cozinhar a comida. Para você colocar por cima ali, como se fosse um temperinho ali, um salzinho que você coloca por cima da comida, tá? Então, a cúrcuma, para 3 anos, eu prefiro colocar na comida do que em cápsula. Mas, se você for colocar em cápsula, você pode dar para essa criança no mínimo 50 miligramas por dia, se ela não for inflamada, né? Se ela não tiver sintomas dessa criança que eu falei aqui agora. Cadê? Mais uma. Vitamina D precisa da K2 como coadjuvante? Gente, então, ó, a vitamina D, ela não é só a vitamina K2 que ela precisa de todas as outras. Se a vitamina D vai agir e não tem, por exemplo, um receptor lá específico que é produzido pela vitamina A e não tem vitamina A, não tem vitamina D, não adianta, entende? Então, por isso que sempre tem uma linha, sempre tem como é que fala? Sempre tem
como é que fala, gente? Uma ligação, né? Sempre tem uma ligação entre as vitaminas e os minerais. Por isso que eu sempre falo, suplemente todos. Quando eu passo polivitamínico para criança, não é porque ela está com falta de todas ali. É porque sem aquilo ali não funciona. E como não tem efeito colateral, porque não existe hipervitaminose comprovada, então não tem porquê eu não suplementar aquela criança daquela forma, entende? Então quando a gente suplementa a vitamina D, a gente precisa pensar num todo. Obviamente que a vitamina K, ela vai ajudar muito. Quando você consome a vitamina D, ela vai ativar o seu intestino para que ele comece a absorver mais cálcio, né? Então, como que o seu organismo vai absorver mais cálcio e vai levar para o lugar certo se não tiver K2? Entende? Então, ela não é só coadjuvante, ela é uma junção ali. Ela é uma junção, né? Não pode ficar sem. Seu organismo não pode ficar sem ela, tá? Tem mais uma, cadê? Oi, amor. Pera aí um pouquinho, mas tá acabando. 1000 I a cada 5 quilos de vitamina D. Funciona assim? Olha, para criança pode ser, tá? Para criança pode ser assim. Agora, para adulto não funciona dessa forma. Mas para criança você pode colocar dessa forma porque vai ficar mais fácil de achar as coisas, né? Quase não se acha vitamina D nessa dosagem, então manipulado também. Aqui em casa eu peço para manipular sempre no sublingual. E aí eu dou para as minhas filhas o sublingual, fica muito mais fácil, né? A minha menina de 4 anos, que é a Helena, ela toma facinho, assim. Eu coloco debaixo da língua e ela adora ficar brincando ali com a cápsula, tá? Teve uma outra pergunta que eu vi, que eu esqueci de responder também, em relação ao açúcar. Deixa eu ver se eu acho ela aqui. Acho que perguntou por que o açúcar é anti-inflamatório, alguma coisa assim, peraí. Por que o açúcar é pior, alguma coisa assim. Por que o açúcar aumenta a inflamação? Tá, não achei. Deixa eu adiantar, porque a live já ficou grande demais. Quando a gente fala, gente, em questão de açúcar, né? A gente precisa pensar o seguinte. Quando você consome o açúcar, você avisa o seu pâncreas que você precisa de ajuda, certo? O pâncreas, ele entende e fala, olha, tem açúcar aqui, então eu vou produzir mais insulina para resolver isso aqui para mim. Se é uma alimentação comum, o pâncreas libera uma quantidade comum, né? Então, por exemplo, vamos supor que você come uma maçã, por exemplo. O pâncreas libera ali uma quantidade de insulina, essa insulina pega o açúcar e leva para os músculos, porque é onde mais precisa, né, de força, de energia, é lá no músculo. Então, quando você consome um pedaço de bolo, de chocolate com cobertura e tal, o pâncreas, ele meio que toma um susto, né? Ele fala, nossa, que tanto de açúcar, então eu vou liberar muita insulina, eu vou produzir muita insulina. E aí a insulina corre para tirar aquele açúcar do sangue, e quando ele chega no músculo, como é um músculo que não é muito trabalhado, por exemplo, no caso da criança, a criança tem muita energia, gasta muito, corre muito o tempo inteiro, né? Só que não é uma criança que faz isso o dia inteiro, pratica atividade física o tempo inteiro. Então, por não fazer isso, o músculo entende que ele não precisa daquilo. Ainda mais se você estiver em repouso. Por isso que não é aconselhado que você coma açúcar, né, assim que você acorda. Porque você está em repouso, o seu músculo está em repouso. E se você chega ali com quantidade de insulina muito grande, ele não aceita. Porque fala, para que eu vou querer isso? Né? Por que eu vou querer essas coisas aí? Então, por isso que o ideal seria você colocar um açúcar, uma coisa, depois do treino, obviamente, né? Numa quantidade ideal. E, obviamente, se você não quiser emagrecer, se você não está procurando emagrecer, quem está procurando emagrecer já é outro assunto. Então, quando você chega com essa quantidade absurda de insulina no músculo, o seu músculo, ele fala, não, eu não quero isso, não. Eu tô parado aqui, não tô gastando energia, por que eu quero isso tudo? E aí a insulina tem que dar um jeito nesse açúcar, porque ele não pode deixar ficar no sangue. E aí, o que ele faz? Leva para onde aceita, que são os adipócitos, as células de gordura. Os adipócitos, eles são sedentos por insulina. Eles são sedentos por glicose, por açúcar. Então, ele suga aquela insulina de uma forma que o músculo nunca absorveria, entende? Só que os adipócitos, eles têm um poder muito grande de crescer, porque eles absorvem muita coisa, principalmente coisas ruins.
Então, ele absorve muita química, né, muitas citocinas, absorve coisas, né, radicais livres. Então, por isso que o adipócito ele cresce muito. E ele suga muita insulina. Ou seja, quanto mais insulina você suga no seu organismo, quanto mais açúcar você coloca no seu organismo, mais o adipócito vai sugar aquele açúcar ali. Então, já sabemos que o adipócito é extremamente inflamatório, né? Porque ele absorve tudo, então ele guarda aquela coisa suja que era para ter saído ali do seu organismo, no suor, no que seja, e o adipócito guardou. Por isso, quanto mais gordura a pessoa tem no organismo, mais inflamada ela é, sabe? Então, o açúcar tem essa correlação com a inflamação, né? Quanto mais açúcar você consome, mais você dá energia ao seu adipócito, mais você traz coisas ali, certo? Durante um tempo, se você fizer isso durante um tempo, o seu pâncreas ele consegue regular isso aí. O seu músculo consegue absorver. Mas e com o tempo? Entendeu? E depois que passa, e anos fazendo isso, entendeu? Então, é assim que funciona. Gente, eu vou finalizar com vocês, tá? Esse foi o caso clínico de hoje. Eu vou ver se eu consigo trazer para vocês casos clínicos diários, tá? Eu espero que vocês tenham anotado tudo, registrado aí direitinho, tá? E a gente se vê amanhã, então, mais ou menos nesse horário assim de 3h30.